Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Bem-vindos à estreia do novo quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS, um espaço para falar sobre doenças renais, prevenção e cuidados para manter seus rins saudáveis. Neste primeiro episódio, recebemos a doutora Cíntia Vieira, nefrologista, coordenadora do Centro de Nefrologia e Diálise e da Residência de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, além de diretora da clínica Clinefro. Para conversar sobre a importância da nefrologia, a especialidade responsável pela saúde dos seus rins. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à estreia do quadro Saúde Renal e obrigado pela parceria nesse projeto. Bom dia, Paulo. Muito obrigada também pela lembrança da importância da doença dos rins e dos rins na saúde de todos nós. Doutora, muitas pessoas não sabem o que é a nefrologia. Poderia explicar o que é a nefrologia e por que essa especialidade é tão importante para a nossa saúde? Pois é uma especialidade que não é nova, uma especialidade antiga. Na época de Hipócrates, antes de Cristo, ele já utilizava o conhecimento que a urina podia trazer para fazer o diagnóstico de várias doenças, né? É uma especialidade, como se diz, então, que ela cuida, previne, monitora todas as patologias renais e como a gente pode contribuir para a saúde dos nossos pacientes. Envolve o tratamento dos rins. O que motivou escolher a nefrologia como especialidade médica? Pois não é da época de Hipócrates, né? Mas, assim, a nefrologia, ela entrou na minha vida quando eu já era estudante, né? E já me fez, assim, gostar da especialidade, porque é uma especialidade clínica. E eu gostaria e gosto de fazer clínica. E é uma especialidade muito envolvente, porque ela conversa com vários órgãos. Ela conversa com com o pulmão, nós temos a síndrome pulmão-rim, conversa com o coração, então nós temos as doenças cardiorrenais, com o fígado, hepato-renal. Então, assim, ela é muito ligada à área clínica, é uma clínica geral, mas muito porque os rins ele está envolvido em todos os órgãos, em todos os sistemas. Então, na minha época de escolha, fiquei muito na dúvida entre a terapia intensiva, que eu sou especialista também em terapia intensiva, mas meu coração bateu mais para o lado do rim. Qual é a função dos rins no corpo e por que eles são essenciais? Nós temos dois rins, são dois órgãos. Os dois funcionam limpando as toxinas no nosso organismo. Eles ajudam e regulam a pressão arterial. O rim também produz hormônios, os rins produzem hormônios, né? E também controlam vários minerais, entre outras funções que tem. Então, assim, é fundamental para a vida do indivíduo que os rins funcionem de forma adequada 100%. Quais são as principais doenças renais que a nefrologia trata? A nefrologia, ela trata várias doenças. As pessoas nos confundem como se nós tratássemos somente a doença renal crônica e o paciente que vai para a diálise quando ele não tem mais função renal. Mas não é só isso, né? Nós tratamos a infecção urinária, cálculos renais, tratamos doenças que já são genéticas, cistos renais, doença policística, glomerulonefrite. Tem uma série de patologias e dentre elas as mais comuns que são a hipertensão, principalmente a hipertensão quando ela é de difícil controle, que ela tem alguma hipertensão que a gente chama de hipertensão secundária, alterações secundárias ao diabetes mellito, que leva à doença renal. Então, nós temos várias funções do nefrologista para tratar as doenças do rins, que são estas as mais frequentes. Dor nos rins existem de verdade? Quando ele deve ser considerada um alerta? Pois é. A doença renal, ela em si, ela não causa dor renal. Quando nós estamos falando em doença renal
crônica, que é uma doença silenciosa, que se diz que 1 em cada 10 tem algum tipo de doença renal. Então, ela é 10% responsável. Mas, quando o paciente tem uma dor, que geralmente uma dor lombar, ou uma dor na fossa ilíaca, abdominal, aí já leva para uns diagnósticos mais específicos. Então, para a gente pensar em pedra nos rins, que dá muita dor, né? Que dizem que a pedra nos rins, ela se compara ao parto, que realmente é uma dor muito forte, né? Outra situação de dar dor, infecções renais nos rins, lá em cima, no rim, não é na bexiga, não é uma cistite. Cistite também dá uma dorzinha, mas uma pielonefrite, que é uma doença, uma infecção, essas causam dor. Mas o que é o grosso, que é essa que preocupa o mundo atualmente, que a gente fala que a gente está numa endemia, que é a doença renal crônica, essa é silenciosa, essa não causa dor. O que provoca doença renal crônica e por que ele tem se tornado cada vez mais comum? Pois é. A doença renal crônica, ela tem muito a ver com os fatores de risco que nós vivemos hoje em dia. Que antes nós falávamos em doenças transmissíveis infecciosas. E a doença renal crônica, ela já está no rol das doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis. E são secundárias pelo curso natural, que é o fator de risco, que é hipertensão hoje em dia, diabetes, obesidade e a idade. À medida que a gente fica idoso, como eu digo com meus pacientes, os órgãos envelhecem, o rim também envelhece, é um fator de risco. Para a doença, a obesidade, que está aumentando no mundo todo, o diabetes e a hipertensão, que são os fatores de risco, que levam à doença renal crônica. Muitas pessoas não sabem quando procurar um nefrologista. Quais sinais indicam a necessidade de uma consulta? Seguindo esse meu raciocínio que eu estou falando, quem tem diabetes, hipertensão, obesidade, já deveria procurar, né? Já deveria, vamos dizer assim, já nem digo procurar o nefrologista, mas procurar o seu clínico, ou o seu geriatra, o médico que o acompanha, para fazer os exames que são mais frequentes de identificar algum problema, como a dosagem da creatinina sérica, que é a creatinina no sangue, que é um exame muito barato, muito fácil de fazer, e o exame qualitativo de urina, que vão dar evidências de patologia renal. Mas quais são os sintomas, assim, né, da população geral, assim? A pessoa está inchando demais, que não tem motivo, enxume, pode ser o rim que não está funcionando, que está retendo água. A pessoa que tem dor lombar, se apresentar uma alteração de função da cor da urina, sangue na urina, espuma na urina. A história da hipertensão, do diabetes, a história de uma doença genética, familiar. Eu já tive um familiar que faleceu por doença renal, porque fez diálise, também é preocupante. E aquelas pessoas que usam de forma indiscriminada o anti-inflamatório não esteroide, que não deve ser usado de forma alguma, de forma indiscriminada, que é uma das causas frequentes de insuficiência renal. Para encerrar, como manter os rins saudáveis? Dicas essenciais de cuidados. Bem, para todas as patologias, acredito, né, principalmente para as crônicas, é mudar o estilo de vida, a qualidade de vida, o estilo de vida, não fumar. Principalmente o grande adversário nosso é o sal em excesso, evitar o sal, o saleiro na mesa. Então, e para o renal crônico, ele tem que estar muito atento a isso, manter a sua pressão adequada, se é hipertenso, se é diabético, se é o diabetes bem controlado. Então, essas são coisas que são cuidados gerais hoje, né? Que para hipertensão se fala nisso, que hoje tem aquela história do pré-hipertenso, né? Que é a pessoa já deve, então, pré-hipertenso, que já é 12/8, então que deve o quê? Mudar seu estilo de vida. Cíntia Vieira, nefrologista e diretora da clínica Clinefro, agradecemos por estar conosco na estreia do quadro Saúde Renal. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo. Até o próximo encontro. Até.
Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Experiência e compromisso no cuidado completo do paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado, com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefro está localizado na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 1108, Mediplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clinefro no Instagram, @Clinefro, ou entre em contato pelo telefone 51-3311-7432 ou pelo WhatsApp 51-9911-07174. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você.